Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa UCC sobre educação financeira, fiscal e empreendedora. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMEAM, e vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Temos aqui então, aula de número 4, objeto de conhecimento, direitos humanos e cidadania, conceitos e significados, planejando o consumo de forma consciente, detalhamento, planejando o consumo de forma consciente e finanças comportamentais, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram aqui no detalhamento, a nossa aula vai tratar de consumo consciente e finanças comportamentais. A primeira pergunta que nos vem à nossa mente é a seguinte: o que é o consumo consciente? Então nós temos aí na cartela várias imagenzinhas, tá, que nos remetem a consumo consciente. O que quer dizer então o consumo consciente? O consumo consciente, ele não importa, por exemplo, como anda a sua vida financeira. Por quê? Para a gente entender, aliás, o que é um consumidor consciente. E se transformar em um pode justamente ajudar você e principalmente o planeta. O mais interessante do consumo consciente é que ele não serve apenas para o bem do planeta, mas também ele tem benefícios para você, o consumidor. Além de pensar na melhor maneira como consome, você economiza, otimiza a gestão de suas finanças e, consequentemente, faz o seu dinheiro render mais, tá? Então, é importante você verificar tudo isso aí, a importância de você, por exemplo, se tornar um consumidor consciente, tá bom? Bem, para que serve o consumo consciente? Vamos aqui à leitura. Então, pessoal, a gente viu agora há pouco, o que é a definição de um consumo consciente e o que é ser um consumidor consciente. Agora nós temos aqui também o que são as finanças comportamentais. Como o nome já diz, elas dependem do nosso comportamento. Aqui ao meu lado vocês vão verificar que nós temos uma balança, onde num prato tem um coração e no outro prato tem um cérebro. Ou seja, a gente vai consumir, a gente vai gastar usando a razão ou a emoção. O que é melhor? E aí depende, né? Então muita gente gasta, por exemplo, usando a razão. Geralmente, quando as pessoas têm alguma decepção, né, seja amorosa, seja profissional, seja financeira, elas gastam para tentar suprir essa decepção e tornar um pouco mais feliz aquele momento, tá bom? Mas, utilizando essa emoção, por exemplo, no futuro próximo você pode ter, de repente, uma surpresa financeira, tá bom? Que vai te trazer malefício. Então, muito cuidado com isso de você gastar porque merece. Ah, eu tô ruim, eu vou gastar, eu vou beber, eu vou fazer alguma coisa que eu vou gastar meu dinheiro de uma forma inesperada, de uma forma desorientada, tá bom? E que também não vai trazer, de repente, nenhum benefício para ti. E aí, quando a gente gasta utilizando a razão, já é diferente. Por quê? Porque provavelmente para você gastar o seu dinheiro utilizando a razão, você deve ter feito um planejamento, você deve ter feito um orçamento, deve ter imaginado N maneiras diferentes de gastar esse dinheiro ou de investir também ele, tá bom? De modo que você não saia perdendo com essa compra ou com esse gasto, legal? Vamos voltar aqui para a tela então. Então, a próxima pergunta é a seguinte: para que serve o consumo consciente? O consumo consciente, ele é uma filosofia de uso de recursos naturais com vários objetos diferentes, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Na prática, seguir esses preceitos, ele cria uma reação em cadeia que gera benefícios diretos e indiretos para todas as pessoas. O que isso quer dizer, pessoal? Quando geralmente você se torna um consumidor consciente, tá? Você vai perceber que a gente deixa de agir pensando somente em si, tá bom?
Então a gente deixa de ser egoísta e passa a pensar no bem comum. Ou seja, se eu consumir um determinado objeto, esse objeto, comprando, alugando, fazendo qualquer uso dele que seja, ele vai trazer um benefício, algum benefício, aliás, não só para mim, como para minha família toda também, tá? Porque não se esqueçam que na sua casa, de repente, você pode ter, morando contigo, além de ti, logicamente, mais 2 ou 3 pessoas. Então vamos supor, você, sua esposa e seu marido, 1 ou 2 filhos. Só aí são 4 pessoas. São 4 pessoas que dependem diretamente e todas unidas, não se esqueçam disso, tá? De um consumo consciente. Então, você utilizar de repente um aparelho, você de repente fazer uso de um bem, de repente você fazer uso, né, de alguma atividade. Essa atividade, ela vai trazer algum benefício, não somente para ti, mas para a tua família toda? Se sim, então ela tem, no caso aí, um certo ok de utilização. Se não, é bom você repensar nisso, tá bom? Vamos agora então aqui verificar algumas perguntas bem importantes sobre o consumo consciente. Acompanhe comigo na tela. A primeira pergunta é: por que comprar? Então, quando a gente vai pensar em consumo consciente, você vai fazer a utilização, a compra ou aluguel, também importante, tá? De algum objeto, de algum que a gente pode fazer, algum serviço, tá bom? A gente tem que saber o porquê de comprar aquilo, o porquê de consumir aquilo. Porque a gente tem que pensar que, de repente, não necessariamente naquele momento, tá? A compra ou a utilização de um serviço ou de um produto, ela vai ser benéfico para a gente, tá bom? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é: por que comprar? Será que eu tenho necessidade realmente de comprar esse objeto? Eu tenho necessidade realmente de fazer uma utilização agora desse serviço? Se não, não faça, tá bom? A próxima pergunta é a seguinte, olha só na tela. O que comprar? Então, pessoal, a próxima pergunta é: o que comprar? Vamos pensar aqui na seguinte situação. Você precisa estudar para uma prova de vestibular. E aí, para esse estudo, além da matéria que você assiste, que você estuda na escola, você quer um adendo, você quer um algo a mais. E para isso você vai à procura de um curso. Aí você tem que verificar se, de repente, é válido para você pagar um curso, né? Você fazer a compra de um curso pago, logicamente, tá? Seja esse curso somente escrito em PDF, ou esse curso também, além de PDF, ele vir com videoaulas. Mas também é importante você verificar que nós temos aqui plataformas digitais onde elas disponibilizam aulas, seja de matemática, física, língua portuguesa, química, entre outros, gratuitamente na internet, tá bom? Então, por isso que é importante você também fazer essa análise. É necessário comprar, né? Então, dependendo do que eu quero fazer, eu preciso comprar esse produto, eu preciso comprar um curso de aulas voltadas para o vestibular. Então, é muito importante também você pensar sobre isso, tá bom? A próxima pergunta é: como comprar? Por que é importante você verificar essa pergunta, como comprar? E aí, esse como comprar, ele vem de frente pelo seguinte: você vai comprar um produto. Vamos supor que você queira comprar uma garrafa térmica. Então, um notebook, uma televisão, enfim, qualquer produto que seja, de qualquer valor que você imaginar. Esse como comprar, você vai comprá-lo à vista, você vai comprá-lo financiado, você vai pagar boleto. Então, você sempre tem que analisar isso aí. E esse consumo consciente, ele bate muito de frente nisso, justamente pelo quê? Lembra que a gente vem conversando aqui sobre a reserva de emergência? Então, de repente, se você comprar um produto à vista, o dinheiro que você utilizou naquela compra já foi de uma vez só. Esse dinheiro que você utilizou, ele vai fazer falta mais lá na frente? Se não, ok. Além disso, também não se esqueçam que, dependendo do que você queira comprar, tá? A gente consegue descontos. Aquele famoso chororô, né? A gente consegue alguns descontos do produto, tá bom? Independente da porcentagem que seja, 5%, 10%, 8%, qualquer porcentagem que seja, já é desconto, já é o dinheiro que você deixa de gastar. Então,
tudo isso também vai valer a pena, legal? Vamos aqui à nossa próxima pergunta então. A nossa próxima pergunta é de quem comprar? Esse de quem comprar, ele vem diretamente aí batendo de frente com a pergunta anterior de como comprar. Por quê? Porque se a gente falou agora há pouco então sobre financiar um produto, você tem que verificar de quem eu vou financiar. Essa loja, essa financiadora, essa pessoa, ela vai financiar um produto, ela vai parcelar um produto, por exemplo, em várias vezes, né, de modo que o valor a ser pago vai caber no teu bolso e não vai comprometer o teu orçamento familiar? Se sim, acredito eu que vale a pena, tá bom? Agora também é importante você verificar, além disso, o seguinte: se ao parcelar a tua compra, vai estar embutido nela, por mais que você de repente não perceba, alguns juros cobrados por operadoras financeiras, tá bom? Então, geralmente, quando você faz uma compra parcelada, por exemplo, utilizando o cartão de crédito, você tem que verificar a quantidade que você tem mínima de parcelas a utilizar, de modo que não sejam cobrados juros, tá bom? E isso a pessoa que vai te vender o produto, tá? Ou loja, né? Independente de quem seja, ela tem que te informar o valor da parcela, a quantidade da parcela mínima que você vai fazer, para que não seja cobrado juros. Então, por exemplo, vamos supor que você queira comprar um produto de R$10.000 em 10 parcelas de R$1.000 cada uma. Beleza? Você consegue pagar? Ok. Agora, essas 10 parcelas, nelas vão ser embutidos juros? É importante você verificar isso para que, de repente, no final das contas, você não pague um valor muito maior do que os 10.000, ok? Vamos à próxima pergunta, então. Como usar o produto, né, o serviço que eu acabei de adquirir? Então, quando a gente faz uma aquisição de um produto ou aquisição de um serviço, é importante você verificar como que você vai utilizar. Esse como você vai utilizar pode acontecer o quê? De repente você vai utilizar um produto de modo que com aquele produto você consiga fazer dinheiro. Você consiga obter, de repente, uma renda extra para ti, tá legal? Agora, também você pode pensar que aquele serviço em si, você vai, de repente, ter uma utilização não naquele momento. Então, vamos voltar aqui um pouco para o estudo, tá? Você, de repente, vai gastar o seu dinheiro, vai fazer uma compra de um curso de inglês. Não necessariamente você vai utilizar o estudo da língua inglesa, por exemplo, da língua inglesa, naquele momento, naquele mês. Mas, de repente, no futuro próximo, você, de repente, consiga um emprego onde a sabedoria, né, você saber falar inglês, seja um diferencial e com esse diferencial você vai ter um valor maior no seu salário. Então, aí também vale a pena, tá bom? Agora, falando ainda em consumo consciente, a pergunta é a seguinte, temos uma última pergunta que é: como descartar o produto? Ou seja, quando você adquire, né, um bem, adquire um objeto, por exemplo, eletrodoméstico, tá? Você, logicamente, vai se desfazer do anterior. Você vai se desfazer do aparelho velho, do aparelho antigo. E aí, esse modo de descartar, é importante você perceber que você deve descartá-lo de forma consciente, de modo que não vá ferir, né, não vá causar nenhum mal à natureza e automaticamente também à cidade que você mora. Então, de repente, você vai descartar um aparelho onde as peças que formam esse aparelho, que compõem esse aparelho, elas de repente podem poluir a água, né, trazendo malefício para você e para a sua família no futuro próximo. Então, é importante você pesquisar se na sua cidade existem locais de descarte consciente, tá bom? Para isso, para que você jogue fora os aparelhos antigos que você não vai mais utilizar, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela. Temos aqui também uma pergunta bem importante que diz o seguinte: quais as práticas básicas do consumidor consciente? Então vamos à leitura. Se você deseja se tornar um consumidor consciente, existem algumas práticas muito importantes para todos que desejam melhorar os seus hábitos de consumo. Confira alguma delas a seguir. Primeiro,
comprar na medida certa. Vamos pensar aqui no seguinte. Esse comprar na medida certa pode acontecer de repente, você ir no supermercado, tá? E aí você vai no supermercado para comprar arroz, feijão, macarrão e açúcar. A sua cabeça está direcionada para a compra desses produtos, o seu dinheiro também. Mas, de repente, você passou por uma das gôndolas e lá está escrito promoção de iogurte. Aí a cartela está saindo a R$2. Opa, peraí. Nos dias atuais, né, nos dias de hoje, é um valor muito bacana, muito em conta para você comprar uma cartela de iogurte. Aí, de repente, você se empolga e aí você vai comprar 10 cartelas. Mas uma coisa que, de repente, você não reparou, por exemplo, é o prazo de validade do produto. Esse iogurte, ele vence daqui a 3 dias, por exemplo. Aí a pergunta que vem é, você vai consumir 10 cartelas de iogurte em 3 dias? Ou seja, você vai consumir esse produto todo que você comprou antes de o prazo de validade vencer? Se não, não vale a pena comprar. Por mais barato que esteja, pessoal, é importante você fazer a compra de produtos, de serviços, tá? De elementos, sempre na medida certa. Ou seja, não compre exagerado, de modo que, de repente, você vai perder uma parte do que você comprou. Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela, então. A próxima prática é reutilizar itens e mobílias. Ou seja, de repente você tem ali na sua casa aquela mesinha que está um pouco enferrujada, né? Aquele móvel, aquele criado mudo, aquele sofá que já está um pouquinho velho e aí você quer trocar. Mas calma, verifique de repente também se você consegue reformá-lo e transformá-lo numa peça nova, porque às vezes a reforma ela sai muito mais em conta do que você comprar um produto novo, tá bom? Então isso vale para a mobília, vale, por exemplo, também, né, para algum objeto seu pessoal, tá? Você verificar que é importante você, de repente, conseguir reformar e reutilizar aquele produto, tá bom? Logicamente que existem produtos que não tem como fazer isso. Por exemplo, uma escova de dentes, né, não tem como você reformar e reutilizar. É sempre importante você trocar para uma nova. Vamos voltar aqui para a tela então. Próxima prática. Procurar bens duráveis e reparáveis. Ou seja, pessoal, é importante que quando você for comprar algum objeto, você verifique se você vai conseguir reformá-lo ou você vai conseguir recuperá-lo se houver algum dano. Ou seja, e também além disso, né, você tem que verificar qual é o prazo de vida útil desse objeto. Porque às vezes você compra, por exemplo, algum objeto que de repente o prazo de vida útil dele é de 3 meses ou de 1 ano. Aí não vale a pena, dependendo do que você quer fazer com ele, dependendo de como você vai utilizá-lo, tá legal? Então é importante você sempre verificar se você vai conseguir, tá? Reformar, né? Reformar não. Você vai conseguir consertar ou de repente também reutilizar esse objeto. Vamos voltar aqui para a tela. Preferir eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Ou seja, pessoal, a gente sabe, por exemplo, né, que a gente não paga tão barato hoje em dia a nossa conta de energia. E aí a gente tem também vários eletrodomésticos, seja geladeira, fogão, micro-ondas, enfim, onde nos próprios objetos, nos próprios aparelhos, está informado lá o nível de consumo de energia. Procure aqueles que têm baixo consumo, ainda mais se você utilizar bastante. Até porque, por exemplo, uma geladeira você não vai desligá-la de um dia para o outro. Ela vai ficar ali sempre em funcionamento para que os produtos que estejam dentro dela não se estraguem, né? Então é muito importante você preferir eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Por mais que você pague um pouquinho a mais por eles, você vai verificar que no futuro, na sua conta de energia, esse valor que você pagou a mais, ele vai se autopagar. Por quê? Porque esse valor ele vai retornar num valor menor na sua conta de energia, beleza? Vamos aqui ao próximo, então, a próxima prática. Não adquirir itens piratas. Aí, pessoal, tem duas situações bem diferentes. Por que não adquirir itens piratas? Primeiro, você pensa o seguinte,
Professor, um item pirata, né? Ele é muito mais barato. Com certeza é mais barato, com certeza você vai pagar um valor menor por ele. Mas lembra aquele ditado que o barato sai caro? Então, muito cuidado, por exemplo, né, quando você for comprar um tênis. Aí você tem um tênis de marca que, por exemplo, o tênis custa R$ 400, um tênis bom. Mas você conhece uma pessoa que é amiga da amiga e ela vende o mesmo tênis a R$ 80. Pessoal, pense aqui comigo, se um produto original custa R$ 400 ou em torno disso, e você encontra o mesmo produto, tá? O mesmo produto por R$ 80, logicamente não é um produto original, é pirata, é similar, tá? E aí você vai verificar que, de repente, esse tênis que você vai utilizar, que você comprou mais barato, ele vai te trazer dores nos pés, ele vai te causar danos aí nas articulações. Então, você tem que ter muito cuidado ao consumir esse tipo de produto. Além disso, também, você tem que verificar que, vamos pensar aqui em eletrodoméstico. Vamos supor que você, mulher, vai comprar uma chapinha para alisar o cabelo. Se você compra uma chapinha que ela é mais barata do que o que costumam cobrar aí no mercado, aí você vai verificar que essa chapinha, ela consome muita energia, ela não te traz o resultado que você espera e, de repente, pode também até causar um curto-circuito na sua casa, tá bom? Então, é muito importante você verificar a utilização e compra de produtos piratas. Se você puder evitar, evite, tá? Sempre compre produtos originais, porque além de ser original, você consegue também uma assistência técnica autorizada para consertar esse produto caso lhe dê algum problema. Isso é muito importante também, né? Você tem uma garantia a mais ali, o que você não vai conseguir com o produto pirata. Quem vai garantir o conserto desse produto? A pessoa que te vendeu, que é amiga da amiga? Muito cuidado com isso, tá bom? Vamos voltar aqui para a tela então. Bem, depois dessa conversa toda sobre consumo consciente, a gente também tem aqui um exemplo de aplicação numa questão sobre isso. Vamos aqui à leitura. Com base na leitura atenta das alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta, atenção então, ele quer uma que não apresenta uma atitude sustentável. Primeiro, a letra A diz aí, separação correta do lixo doméstico. Ou seja, você realizar a separação correta do lixo doméstico é algo que é sustentável? Com certeza. Por quê? A gente tem atualmente, né, se você verificar em órgãos públicos principalmente, lixeiras de várias cores, onde você vai descartar plástico, papel, vidro, tudo separadamente. Então, isso é importante justamente para o descarte dos objetos, tá? Para que o descarte seja feito de forma consciente. Então, essa prática, a separação correta de lixo doméstico, é sim uma atitude sustentável. Então, ela não é a nossa resposta. Vamos voltar aqui para a questão. Então, vamos aqui descartar a letra A. Não pode ser. Criação de reservas florestais urbanas. É uma atitude sustentável? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, né, a prática de desmatamento, infelizmente, ela é muito grande, principalmente aqui na nossa região amazônica, tá? E aí, com a criação de reservas florestais, elas nos trazem aqui uma maior segurança, tá? Para proteger essas árvores, né? Proteger essa flora, tá? De modo que a gente tenha, de repente, também um local com melhor respiração, né? Onde a gente consegue ter ali toda aquela parte da flora urbanizada, então protegida, tá bom? Então é muito importante também isso aí. Então também é uma atitude sustentável a criação de reservas florestais urbanas. Vamos voltar aqui para a tela. Então, a letra B, ela também é uma atitude sustentável. Não se esqueçam que a questão aqui está cobrando a atitude que não é sustentável. Redução do uso do transporte público. Opa, pessoal, calma lá.
Vamos lembrar, por exemplo, que quando a gente fala em transporte público, estamos falando, por exemplo, de um ônibus, tá? Então as pessoas geralmente precisam do ônibus para ir trabalhar, para estudar, para passear, tá? Aquelas, logicamente, que não possuem veículo próprio, tá? E também não possuem dinheiro suficiente para gastar com Uber ou qualquer outro tipo de transporte pago, tá bom? Então, a redução do uso de transporte público, nada nos garante que isso vai ser uma atitude sustentável. Por quê? Na verdade, aí, essa atitude ela pode estar te trazendo malefício. Porque se você precisa do transporte público, você vai deixá-lo de usar, o que vai acontecer? Você vai começar a ir a pé para os locais? De repente, é o local que fica a 7 km da tua casa. Eu preciso ir, de repente, na faculdade, preciso ir, de repente, no mercado, eu quero ir no museu, tá? Então, são locais que, de repente, se localizam um pouco longe da sua casa. Aí você vai deixar de utilizar o transporte público, porque você está pensando consciente, para ir a pé? Não necessariamente existe uma relação de uma coisa com a outra, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, a letra C é justamente a nossa resposta, tá? Então, a letra C é aquela que não apresenta uma atitude sustentável, ok? Vamos só trocar aqui a cor. Vamos verificar as outras duas alternativas do porquê não serem resposta. Utilização de fontes de energia limpa. Opa! Como o nome já diz, pessoal, se estamos utilizando fontes de energia limpa, então é algo que é sustentável. É alguma coisa que está trazendo benefício para o nosso planeta, para a nossa cidade, para o nosso bairro, tá bom? Então, utilização de fonte de energia limpa também é uma atitude sustentável. Então, não seria a nossa resposta. E por último, temos aqui a letra E. Promoção de ações de reflorestamento. Ou seja, já que nós estamos vivendo numa época e num local, principalmente também, onde o desmatamento é muito grande, você, por meio, por exemplo, da prefeitura ou do governo do estado, tá bom? Você, por meio de programas sociais, você tem aí ações de reflorestamento, independente de ser em algum setor público, de ser na sua escola, tá? Então, é importante você ter esse tipo de ação justamente para que ajude a nossa cidade, a nosso bairro, ter ações sustentáveis para um melhor aproveitamento nosso e também um melhor local de se viver, tá? Então, aí também é uma atitude sustentável. Então, por esse motivo que, voltando aqui para a tela, a nossa questão, a resposta é justamente a letra C. A redução do uso do transporte público, que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, tá bom? Então, pessoal, com essa questão a gente vai finalizando aqui nossa aula sobre consumo consciente e finanças comportamentais. Espero que vocês tenham compreendido e gostado aqui da aula. Muito obrigado a atenção de todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!